Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de programação de computadores, né? Componente de lógica de programação. Quase finalizando, né, essa etapa, para que a gente possa passar para a próxima, para a prática, né, de fato, com a linguagem de programação Python, realmente praticando o que nós vimos aí, né, em lógica de programação, colocando os conhecimentos em práticas, tá? O próximo módulo vai ser bem interessante. A proposta nossa é desenvolver projetos, né, em paralelo aí com desenvolvimento mesmo de alguma aplicação, né, de algum sistema básico para que vocês possam ir pegando, né, o conhecimento e realmente aplicando de fato, tá? Pessoal, na aula de ontem, nós começamos a entender, né, sobre vetores, né, nós começamos a ver aí sobre vetores. Hoje nós vamos continuar, né, falando sobre vetores e aplicando em alguns exemplos e também falando sobre matrizes, né? Na verdade, a diferença básica de um para o outro, né? Vetores, ele trabalha basicamente, o conceito é o mesmo, muito parecido com o PROC-V e o PROC-H, né? Enquanto o vetor ele trabalha só com linhas, né, as matrizes ele trabalha com os dois conjuntos, né, tanto linhas como colunas. Então, por exemplo, eu posso ter uma tabela sendo toda preenchida dentro de um algoritmo, né, eu posso pedir para que o usuário possa inserir notas aleatórias, vários dados diferentes, né, que podem ser compostos aí em linhas e colunas, tá? Então, matrizes aí é bem mais complexo, né? Bem mais completo do que vetor. O vetor não, o vetor ele armazena só conjunto de dados, mas em formato de linha, né? Então, ele tem uma posição determinada dentro de uma linha, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele vai armazenando aí em formato de linha. Matrizes não. Matriz vai depender muito da posição inicial dele, da coluna e da linha, né? Então, ele trabalha esses dois sentidos. Bom, na aula de ontem ficou proposto aí, né? Deixa eu até compartilhar a tela com vocês. Ficou proposto que vocês fizessem esse exercício da apostila, né? Replicassem aí nos compiladores que nós temos disponíveis, né? Vocês fizessem uma estrutura de repetição, né? Repita e o até, trabalhassem essas duas estruturas, que foi a página 53 e a página 53 e 54, se não me engano. Vamos conferir. É 54 e 55. Isso mesmo, esse exercício aqui, né? E o 55, tá? Então, tinha que ter replicado esse exercício. Caso alguém tenha alguma dificuldade em ter replicado esse exercício, a gente faz no final, né? Na segunda parte da aula, tá? E aí, eu tinha comentado ontem também sobre esse exercício aqui, né? No Visual G, que nós tínhamos feito no começo da aula para responder, né, os exercícios propostos da outra aula sobre a estrutura SI condicional.
na qual nós tínhamos encontrado um problema na hora de rodar esse algoritmo, né? Então, aqui, na hora que você clica para executar o algoritmo, você digita o código do lanche, né? Então, digitou 100, ele pede a quantidade e ele informa o valor do pedido, né? E tem como fim a execução do algoritmo. Porém, se nós digitássemos um código inválido, né? Então, vou fechar aqui, vou executar. Vou digitar o código 106, ele continua pedindo a quantidade, né? Na verdade, o que ele teria que fazer aqui? Ele já teria que dar erro, né? Dar uma mensagem aqui para o usuário, código inválido, e já de fato encerrar o algoritmo, né? Que é o que não aconteceu aqui, mesmo a gente colocando algumas condições para que isso acontecesse, né? Aí eu comentei que conforme a gente tinha trabalhado o desvio condicional, né? Lá no Portugal, desvio condicional aqui, ó, se você pegasse os links dos materiais, né? Aqui, ó, desvio condicional, acho que foi o primeiro arquivo do Portugal. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu salvar esse aqui primeiro. Aqui, salvar. Eu já vou compartilhar com vocês esse código, tá? Vou explicar ele aqui. Aqui, ó, esse é o código, né, que eu comentei com vocês que a gente poderia reutilizá-lo para poder solucionar essa questão do pedido, né? Tanto esse como aquele do salário atualizado dos funcionários, tá? Então é só readaptar mesmo, né? Esse código para que a gente pudesse utilizar o desvio condicional. Bom, vamos lá no código. Aqui, ó. O código que eu tinha mostrado ontem, né, que trabalha o desvio condicional, ele trabalha com esse parâmetro aqui, cadê aqui, ó, estrutura de seleção switch case, né? Caso aconteça uma situação, ele para, executa a instrução e fecha o algoritmo, né? Então é o switch case, né? Traduzindo aí para outras linguagens, né? E o nosso Portugal no caso, escolha caso, né? E aí, inclusive, tem uma instrução de pare para que ele finalize, né? Ele nem continue a executar os demais casos e finaliza o algoritmo, né? Ele é muito parecido com o se não, né? Porém, a gente podendo trabalhar com várias estruturas, várias condicionais, né? Sem ter que, de repente, trabalhar com operadores relacionais, né? Condições e etc, né? Então, começando a falar relembrar, na verdade, né, sobre a estrutura de seleção switch case, que é o desvio condicional, ela é utilizada quando é necessário testar a mesma variável com uma série de valores, né? Então, tem uma variável que foi trabalhada aqui nesse exercício, que é a variável país, né? Que aqui foi colocada do tipo inteiro, porque apesar de ele exibir caracteres, né? Ele vai ser identificado aqui dentro do sistema com códigos, né? Então, é como se colocasse códigos para que aquele determinado país fosse identificado, né? Então, aqui nesse caso aqui, 1, né? Para Japão, 2 para Holanda, 3 para Inglaterra, 4 para Portugal, 5 para Lituânia, 6 para Armênia, 7 para a Coreia do Sul e 8 para a África, né? Então, à medida que ele vai digitar, né? Então, por exemplo, aqui eu escrevo, né? Escolha um país. Então, ele vai ter que digitar de acordo com a tela de seleção desses países. Tá? Tem um parâmetro para chamar, né?
esses códigos, ou seja, o escolha. Ele vai chamar a variável país. Em seguida, os casos, né, as condições para que apareça alguma mensagem de retorno após ele digitar o código, né? Então, aqui, se for o caso 1, vai escrever, né? No caso, esse objetivo desse algoritmo é mostrar o idioma do país, né? Apenas isso. Aí vai retornar com essa mensagem, né? Com essa operação de saída na tela para esse usuário. Caso contrário, né? Ou seja, não aconteça nenhum desses casos aqui, né? Caso contrário, vai escrever escolha um país válido, né? Então, vai aparecer essa mensagem para que ele escolha um país válido, né? Em seguida, encerra o algoritmo, né? Nós já testamos na aula de ontem, né? Então, aqui aparece uma pequena telinha aqui para ele, né? Escolha um país, conforme os códigos. Vou digitar o código 8, vai aparecer os idiomas, né? E em seguida o programa, né, o algoritmo é finalizado. Então, nesse sentido aqui, levando em conta que o algoritmo que a gente fez no Visual G, ele também trabalha com códigos, né? Então, ou seja, a pessoa precisa digitar o código do lanche, em seguida precisa digitar a quantidade, né? Aí, digitando a quantidade, vai ser chamada a variável preço, né? Para que faça a leitura do que o usuário digitou, né? Ou seja, ele vai verificar o preço, né, daquele determinado código de produto digitado, inclusive a unidade que o usuário colocou como parâmetro de entrada. Feito isso, ele multiplicou, né, ele fez a operação de multiplicação, e lá no final, ele escreve, aliás, no final não, aqui, ó, isso mesmo, aqui no final, né, de toda a estrutura FIM C, ele traz a mensagem de saída, o valor do pedido juntamente com o valor, né, que ele trouxe da variável preço. Okay? Mostrei o erro que estava acontecendo, mesmo você digitando um código inválido, ele retorna em seguida para que você digite a quantidade. Não, tinha que parar a execução de forma imediata ali, né? Então, uma das sugestões aí de como a gente contornar esse erro, né, é a partir dos desvios condicionais, tá? Então, como vocês podem perceber aí, né, no código compartilhado com vocês, no chat de texto, aqui do Google Meet, a gente colocou a estrutura, né, dos produtos aí, dos lanches, em formato de códigos, né? Então, aqui, ó, eu coloquei, né, digite o código do produto. Aí, eu coloquei, né, 100, produto 1, 101, produto 2, 102, produto 3, e assim por diante, né? São 6 produtos. E aí, para cada caso, eu já coloquei o parâmetro de entrada, né? A hora que ele digitar o código 100, ele já vai informar a quantidade, né? Ou seja, solicitar a quantidade. Vai ter um parâmetro para fazer a leitura, para que ele verifique esse valor digitado. Em seguida, ele já faz uma operação aritmética, pegando o preço, né? Ou seja, a variável preço, que vai receber a unidade digitada vezes o valor unitário do produto. Em seguida, ele já vai digitar esse valor aqui, escreva, o valor do pedido ele traz o resultado que ele achou aqui da variável preço, ok? Tem o pare para terminar a execução desse algoritmo, né? E aí ele finaliza com sucesso, ok? Caso não caia em nenhuma dessas situações, ele traz de imediato código inválido e finaliza o algoritmo, né? Ou seja, ele não solicita mais
para que ele digite a quantidade. Okay? É uma instrução um pouquinho cansativa, porque para cada caso eu preciso ter o parâmetro de entrada, solicitando a quantidade, e também eu tenho que ter uma operação aritmética juntamente com a operação de saída. Então, para cada caso eu coloquei código do produto, né? Parâmetro de entrada, pedindo a quantidade, a operação aritmética, né, com o valor respectivo do produto, e o parâmetro de saída, na qual informa, né, se o valor do pedido, juntamente com o que foi solicitado como entrada da quantidade, vezes o preço unitário do produto. Ok? Então, foi assim, a hora que você coloca para rodar esse algoritmo, ele pede para digitar o código do produto, né? Vou digitar aqui 102, ele vai informar, né, solicitar a quantidade, e aqui ele finaliza informando o valor do pedido, né, 7,50. Se eu for rodar de novo e digitar um código inválido, vou digitar 106, ele simplesmente dá a última mensagem, código inválido, e finaliza o algoritmo, tá? Então, aqui ele não continua igual o Visual G, né? O Visual G, ele continua solicitando a próxima informação, né? Só para ali ele finalizar, né? E terminar a execução do algoritmo, né? Celso, você fala o Portugal Studio ou o código? Você quer ele também do Visual G ou do Portugal? Eu vou compartilhar aqui com você os dois, tá? Eu vou colocar o link do primeiro para você acessar, né? O Portugal, acho que com o link aqui você já consegue acessar, né? O Portugal Studio online, e também vou colocar do Visual G, tá ok? Vou pegar aqui. Aqui, ó, esse foi o primeiro que nós fizemos, né? Esse algoritmo aqui, ele também pega a mesma estrutura que nós fizemos, né, a partir de códigos, e aí ele analisa cada caso, na qual ele pega como parâmetro a entrada do usuário, né, e aí conforme o usuário digita o código do país, etc., ele informa a saída com o idioma, né, daquele país, tá? Então, esse aqui foi o primeiro que nós fizemos. E esse que resolve 90%, né, do bug daquele algoritmo lá, né, que ele continua solicitando a quantidade, esse não, né, esse termina de fato a execução. É esse aqui, ó. Tem outras maneiras também de resolver, tá, pessoal? A gente trabalha com outros parâmetros, né, e aí, conforme a gente for adicionando novas técnicas, né, de programação e estruturar, né, lá no Python, depois a gente consegue entender melhor e até reduzir esse código aqui, né? A gente pode utilizar uns laços de repetição aqui para encurtar o código e facilitar, né? Porque aqui a gente tem todos os parâmetros para cada caso, praticamente, né? Mas aqui a gente conseguiu, mesmo com excesso de código aqui, a gente conseguiu resolver 90% daquele bug lá, tá? Vou compartilhar, deixa eu ver aqui se eu coloquei já. Essa atividade aqui que nós fizemos no Visual G é uma daquelas atividades, né? Acho que é 7, 14, 16, daquela lista. Deixa eu até ver se eu tenho ela aqui.
dessa lista. Aqui, a estrutura condicional resolvida. Era dessa lista, né? Aí nós fomos colocando cada um desses algoritmos, né? Ela já está resolvida e você tinha que compilar esse código no Visual G, né? Se possível lá do Portugal também, para que a gente entendesse, né, o que está acontecendo a cada vez que a gente compila, o que acontece ao decorrer do código. E aí no exercício 14 e 16, é basicamente o mesmo, tá vendo? Ele pede código, né? Código do funcionário, de acordo com o código e com o salário que ele digita, ele vai informando o novo percentual de aumento, né? Então, basicamente a mesma coisa do que o 16. E aí nós fomos rodando esse algoritmo e nós percebemos que quando ele digita um código incorreto, mesmo assim ele continua a execução, né? Ele continua a próxima instrução. E vendo os desvios condicionais, conforme foi mostrado aqui, é possível, né, resolver 90% praticamente desse erro, fazendo com que a execução seja terminada de forma imediata, né? Ele nem continua para a próxima instrução, tá? Então, basicamente foi isso que nós fizemos na aula de ontem, além de começarmos aí o conteúdo sobre vetores, né? A gente vai continuar hoje e ainda aplicar um conceito novo de matriz. Vamos lá. Então, só complementando, né, a estrutura de seleção, switch case, escolha, caso, né? Ela é utilizada quando é necessário testar uma mesma variável, né? Então, nesse exercício aqui, a gente conseguiu entender que variável que é essa? País. É uma variável só, né? Mas, dentro dessa mesma variável, a gente tem várias opções de escolha, né? Então, a gente utiliza esse desvio condicional. Estrutura padrão, né? A gente tem a sintaxe desse algoritmo. Escolha, o caso mais a expressão, a instrução do que ele tem que fazer, caso essa expressão seja verdadeira, né? E aí a gente tem automaticamente o comando pare, né, que ao verificar que a expressão é verdadeira, ele faz a instrução e finaliza com a execução do algoritmo, né, com o fim de execução do algoritmo. Caso contrário, ele continua a fazer a varredura, a leitura, né, caso em caso, até que um deles caia na condição verdadeira. Se não, ele cai para cá, ó, né, na condição falsa, né, ou seja, todos esses casos aqui vão resultar em uma condição verdadeira. Caso nenhuma delas satisfaça o problema do algoritmo, ele cai para cá na opção se não, realiza a instrução e aí também segue do comando pare para que termine a execução do algoritmo, né? Como funciona? A variável, vou aumentar aqui um pouquinho, a variável a ser testada deve ser sempre do tipo inteiro ou literal. É utilizado para oferecer várias opções ao usuário, deixando que escolha um valor dentre vários, né? Então, eu preciso já ter configurado essas opções aí como escolha para o usuário na hora que eu solicito a entrada, né? A principal vantagem desse comando é que ela evita uma série de testes com o comando if, que é o se, né? Ou seja, percebam que com o desvio de condição, eu não precisei em momento algum colocar condicionais a partir de operadores relacionais, ou seja, número 1 é maior que o número 2. Caso isso seja verdadeiro, ele vai executar alguma ação.
número informado é par, aí ele vai e executa uma determinada ação. Tá entendendo? Eu não precisei, em momento algum, aqui trabalhar com condicionais que trabalham aí diretamente com comparação entre dados que o usuário digita. Né? Aqui simplesmente eu coloquei as escolhas e em seguida pedi para que seja feita alguma instrução ali na tela, né? Seja de saída, né? E aqui no início de entrada. Então evita que a gente trabalhe com esse SIS de uma forma bem estruturada, né? Ok. Funciona de maneira semelhante, né, ao if, que é o se encadeado, ou seja, com várias condicionais, né? Então, ele também encadeado, eu tenho vários casos, eu posso colocar infinitos casos ali, porém, né, sem tendo a vantagem aí de não trabalhar com esses comandos igual o se trabalha, né? A condição após o switch escolha informa o valor que será comparado em cada caso, né? Ou seja, conforme o parâmetro que o usuário coloca como entrada, digitando o código de opção que ele quer, vai acontecendo-se a comparação entre os casos que eu coloquei no meu código, né? No primeiro caso, é verificado se o valor recebido com o parâmetro é igual ao seu valor. Tá? Se for identificado, ele já nem continua a execução, né? Dá aquele comando de pare e finaliza o algoritmo. Se o valor do parâmetro informado for o mesmo, igual, no caso, será executado o trecho de código dentro do respectivo caso. Ou seja, escreva na tela como saída para o usuário o idioma japonês, por exemplo, né? Termina-se com a instrução pare e finaliza-se a execução do algoritmo, né? Se o valor do parâmetro informado for diferente do caso, será testada a condição do próximo caso. Então, ele vai testando linha por linha. Primeiro caso, opa, falso. Ele vai para o segundo, vai testando até que ele chega aqui, né? No último caso contrário, que é como se fosse um sinal, né? E aí informa para o usuário escolha um país válido, né? O comando break, que é o pare, né? O Portugal, é utilizado para forçar a saída do switch, da escolha, né? Ou seja, para que eu saia daquele laço a gente pode chamar de repetição, né? É o laço de escolhas, e aí ele finaliza, né, com o término do algoritmo. Sem o break, o pare, todos os casos são testados, mesmo que algum caso já tenha atendido a condição. Tá? Então, inclusive, esse pare aqui, ele serve para que o algoritmo ele rode com instruções em milésimos de segundo, né? Ou seja, a instrução ela é rodada muito rápida, né? Então, essa instrução acontece muito rápido dentro do programa. Tá? É um comando justamente para que, ao ele achar a condição verdadeira, ele não continue percorrendo os demais, né, e traga a solução de forma imediata, né? Isso aí são técnicas, são recursos de algoritmos que nós colocamos para que realmente o algoritmo seja rápido, seja eficaz, né, ele consiga resolver o problema, né, e o processo computacional aconteça aí muito rápido para o usuário, né. O comando default, que é o senão, traduzindo aí o senão, né, é opcional. Ele define um fluxo alternativo para as instruções não atendidas por nenhum dos casos. Tá? Então, pode ser default senão, ou ele pode ser caso contrário, conforme nós já vimos aqui, né? Caso contrário, escolha um país válido, né? Ele pode ser considerado aí como um senão, como uma alternativa à contrariedade de todos os demais casos, né? Que não foram verdadeiros. Okay? A gente tem um exemplo,
onde esse algoritmo aqui tem o objetivo de informar o sexo. A variável é sexo, é do tipo literal, né? O que é do tipo literal? São dados que são informados, identificados na tela para o usuário, com apenas um caractere, pode ser informado, por exemplo, masculino e feminino, né? Ele não pode ser do tipo booleano, porque geralmente é 0 ou 1, né? Então, por exemplo, se for 0, aparece um outro comando. Se for 1, ele determina uma outra instrução para o usuário, tá? Então, quando eu tenho variáveis desse tipo aqui, literal, geralmente são opções, né, que o usuário escolhe de acordo com uma nomenclatura, né? Para sexo é M e F, né? E a gente tem várias outras nomenclaturas que a gente pode colocar. Então, esses tipos de dados são chamados do tipo literal. Tá? São caracteres também, né? Mas tem uma outra definição aí. Você pode declarar aí caractere, né? Ou cadeia, igual nós já vimos. Não tem muita importância nesse sentido, né? Então, aqui ele vai escolher, né? Eu tenho um parâmetro aqui para que ele escolha esse sexo, né? Vai aparecer lá na tela para que ele digite. Se for F, vai imprimir na tela para eles sexo feminino, né? E vai parar a execução desse algoritmo. Caso seja M, vai escrever sexo masculino, né? Vai ter a instrução de pare, fim da escolha, né? E, por fim, fim do algoritmo. Aqui, nesse caso, o fim, ele é identificado com o fecha chaves, né? Então, ele é diferente do Visual G. Visual G, realmente, eu tenho que colocar o fim daquele comando, né, com o próprio nome. E aqui não, aqui a gente já começa a trabalhar com realmente a sintaxe, e vocês vão ver demais aí quando trabalhar o Python, né? Então, realmente é importante fazer no Portugal para que vocês entendam essa sintaxe, né? Ou seja, abertura de chave, fechamento de chaves, abertura de colchete, igual a gente viu ontem na declaração de vetor, né? Então, essas pontuações são interessantes. O programa aqui, na hora que você abre o colchete aqui, por exemplo, abrir o colchete, ele fecha automaticamente, porque ele te lembra, ó, você abriu aqui esse sinal, né, essa sintaxe aqui, porém, você sabe que você tem que fechar no final, né? Então, é a mesma coisa com aspas duplas e a mesma coisa com o abre e fecha chaves, né? Ele já, na hora que você coloca aqui, não no caso das chaves, né? Mas aqui, ele já abre para você a estrutura praticamente completa do algoritmo, né? Que tem um programa, tem uma função para chamar a abertura do programa, né? A inicialização desse programa. E aqui no final já tem os dois colchetes, as duas chaves aqui praticamente. Um para fechar o programa e outro para fechar a execução na qual a função é inicializada, né? E aí os demais itens, como por exemplo esse aqui, né? Que eu abri para poder fazer a abertura do parâmetro de escolha dos casos. Aí eu tenho que fechar aqui no final, não posso me esquecer, né? Se eu esquecer aqui, ó, vocês já viram que vai dar erro na hora. Na verdade, é um erro sintático, né? Um erro de você esquece aí de algum sinal dentro da estrutura. Tá? Então, fechando aqui, eu consigo novamente rodar, compilar o programa. Tá? Então, sim, tem que se acostumar aos poucos, né, com Portugal. Por isso que eu insisto que vocês façam nos dois, no Visual G, né, que é onde você pega realmente a escrita, né, do algoritmo, né, e você entende, e aqui você, no Portugal, você de fato já pega toda a questão da sintaxe, né, da linguagem, que
aprendendo aqui, você já não vai ter muita dificuldade na hora de passar para o Python, né? Então, a sintaxe é a mesma, você só vai se adaptando à linguagem em si. Bom, voltando aqui. Depois eu vou fazer um questionário de revisão, né? Utilizando aquele Kahoot lá, faz tempo que eu não faço com vocês, para que a gente possa relembrar alguns termos, é importante, né? Para a gente relembrar, tá? Eu vou ver se eu planejar hoje, a gente faz amanhã, que é mais tranquilo. Amanhã a gente só faz alguns exercícios, né? Para a gente rever os conceitos que a gente viu ao longo da semana, e na segunda parte a gente já faz essa dinâmica com vocês. Vamos lá, estruturas de repetição, né? Vocês já viram aí muitos deles aí, né? Então, por exemplo, aqui nessa outra apostila, o comando repita até, né? O para, faça, né? Ou seja, para um determinado valor, né? Que varia de tanto a tanto, faça, né? E entre outros aqui que a gente já praticou aí ao longo dessa semana, né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui, enquanto faça, né? E assim por diante. Bom, o que são, né? São comandos que permitem que uma sequência de instruções seja executada várias vezes, né? Então, essa estrutura de repetição, ela evita que, em determinados casos de implementação de algoritmo, eu precise digitar a mesma instrução por várias vezes, né? E aí a gente tem esses laços aí que foram citados, né, que vocês já viram ao longo dessa semana, que evita justamente essa repetição, né, e o que conclui um algoritmo mais eficiente, né. Se uma instrução, uma sequência de instrução precisa ser executada várias vezes, deve-se utilizar uma estrutura de repetição. Para que serve? Serve para repetir um conjunto de instruções, sem que seja necessário escrevê-las várias vezes, né? Permite que um trecho do algoritmo seja repetido em um número determinado ou indeterminado de vezes, sem que o código a ser repetido tenha que ser escrito novamente, né? A gente chama de laços ou loops, né? Para que você não caia em loops, poderia dizer em loops, as estruturas de repetição também chamam de laços ou loops, né? Ou seja, você precisa ficar terminando a execução, aí você precisa repetir a instrução do código, voltar lá no início, aí termina, entendeu? Então, ele evita esse vai e vem de instruções. Funcionamento. As estruturas de repetições envolvem a avaliação de uma condição, teste, né? E a avaliação resulta em valores verdadeiros ou falsos. Se o resultado da condição é falso, não é iniciada a repetição, ou caso esteja em execução, é encerrada aí, né, essa repetição. Se o resultado da condição for verdadeiro, é iniciada a repetição, ou caso esteja em execução, é reiniciada a execução das instruções dentro da estrutura de repetição. Então, quando vocês fizeram um exercício onde pedia para que o usuário digitasse as notas, por exemplo, 5 notas, né? Inicialmente, a gente fez um algoritmo na qual a gente declarou as variáveis nota, né? N1, N2, N3, N4, N5. Aí depois solicitou uma operação de entrada, digite nota 1. Chamamos um parâmetro para fazer a leitura dessa primeira nota. Aí depois, digite nota 2, leia N2. Aí com esses laços que vocês foram aprendendo, você simplesmente declarou uma única variável, nota, declarou uma única operação de entrada para fazer a leitura, né? Então, enquanto, por exemplo, nota, ou eu determinei um contador, né? Que inicialmente tem o valor 0,
Aí depois ele é implementado cada vez com conte mais um, né? Ou seja, aquela operação de entrada ela que solicita a nota, né? Digite nota 1, digite a nota. Cada vez que ele pegava a nota, armazenava na variável nota, né? Que é o parâmetro de leitura, ele implementava novamente aquela operação de entrada, solicitando uma nova nota. Então, eu não preciso repetir esse comando quando eu utilizo esses laços de condição, né? Faça enquanto se executa uma ação, né? Ou, por exemplo, até ele receber 5 notas, solicite o parâmetro de entrada. Entrou as 5 notas lá no contador, ele para a execução, mostra a média que tiver dessas notas e mostra o resultado final na tela, né? A avaliação da condição é sempre novamente realizada após a execução da última instrução, dentro da estrutura de repetição. A única estrutura de repetição que não realiza a avaliação da condição antes de iniciar é a do while, né? Faça enquanto. Desta forma, é assegurado que todas as instruções dentro da estrutura de repetição do while serão executadas pelo menos uma vez. Aqui, né, o para, faça, enquanto faça, e o faça enquanto, né? São esses tipos de estrutura de repetição que nós temos. A instrução de repetição, que é o for ou para, né, traduzindo. A gente tem a mesma estrutura para uma determinada variável que vai ser iniciada em 0, por exemplo, e ela seja condicionada até, vamos dizer, maior que 5, enfim, você utiliza aqui um atributo aqui relacional, né, para que essa variável ela seja executada aí a um número X de vezes, faça, aí tem as instruções, e tem o término, né, desse algoritmo. Né? Ao invés de incremento, pode ser feito um decremento do valor da variável. Eu também posso fazer o processo inverso. Né? Então, eu estou colocando um algoritmo que toda vez que ela recebe uma variável, o valor de uma variável, a partir de uma operação de entrada, ela vai continuar recebendo até N vezes, até 5 vezes, né? Como eu posso inverter também, eu posso fazer um decremento a cada vez que eu tenho uma operação de entrada, né? Eu vou decrementando esse valor com o valor que já armazenou inicialmente, né? Então, eu vou pegar os 5 que a pessoa digitou como entrada, e aí eu determino que essa variável ela vai inicialmente ter um valor 1, por exemplo, né? E determinar que toda vez que eu receber um parâmetro de entrada por parte do usuário, ele vai decrementando, ele vai tirando um valor desse valor informado na entrada. Tá? Então, posso fazer tanto incremento, ou seja, eu posso somar a implementação dessa variável, como eu posso subtrair valores informados aí no parâmetro de entrada também. Tá? Eu posso fazer incremento e decremento também. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Algoritmo imprimir números de 1 a 100. Início. Eu vou ter que ter uma variável para trabalhar com esse contador, né? Então, tem um nome contador. Vai ser do tipo inteiro. E aí eu tenho para o contador que inicia em 1, né? Ou seja, recebe um valor 1 até 100. Aí ele vai fazer o quê? Escrever esses 100 números, né? Exibir na tela esses 100 números, né? Então, aqui eu tenho comando para, atribuindo a esse contador que recebe o valor 1 de início, né? Ou seja,
O valor de entrada já inicia em 1, né? A hora que aparece na tela para o usuário inserir, né? Escrever, digitar um número, ele já começa aqui na posição 1. E aí ele vai até a centésima solicitação, armazenar todos esses números e, no fim, imprimir na tela, né? Os números ali de 1 a 100. Nesse caso aqui, ele só vai imprimir na sequência, né? De 1 a 100. Mas aqui eu poderia ter um outro parâmetro, né? Escrever aqui um parâmetro de entrada, digite um número. Realmente poderia ser de 1 a 100, né? Poderia ser uma sequência de 100 números, né? O contador iniciado aí em 1 e indo até 100, né? Ou seja, ele recebeu 100 entradas para a execução e mostra os números também. E outro. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Aqui a gente tem um repita até, né? Aqui é o número de 1 a 10, né? Então, aqui no Visual G, novo. Então, aqui a gente tem na declaração das variáveis i como sendo do tipo inteiro. Então, vamos lá. I, dois pontos, inteiro. Nós temos o início, já com a variável i, recebendo, né, o valor 1. Então, aqui, início, i, símbolo de atribuição, né? O valor 1. Comando repita. Ele vai repetir esse comando aqui enquanto i estiver recebendo 1 mais 1 e, né, ou até o valor de i for maior que 10. A hora que esse valor aqui de i, né, o incremento que ele for receber, aqui ele inicia em 1. E o i ele vai recebendo toda vez um incremento de mais 1. Né, o valor que a pessoa digitou na tela, mais 1. Então, a hora que esse valor do incremento ele for maior que 10, ele termina a execução desse algoritmo, né? Então, basicamente, aqui, ó, escreva, né? Então, ou seja, ele vai repetir esse processo aqui de solicitação de entrada, né? Escreva. Escreva. Escreva aí. E vai receber o incremento de i mais 1.
até que o valor de I seja maior que 10. Até que I seja maior que 10. Feito isso, ele termina a execução do algoritmo, né? Então, ao executar aqui, ele implementa sozinho, né? Sem solicitar aí que o usuário digite, né, na tela. Então, ele executa o processo aí, ele vai executando de um em um, né? Então, primeira vez que ele executa, ele já recebe aqui, né? 1 mais 1. Aí ele passa para esse 2 aqui. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Ele vai implementando até que ele chegue aqui. Opa, a hora que ele soma 10 com mais 1 dá 11, ele termina a execução desse programa, né? É o seguinte, se eu precisasse solicitar para o usuário digitar aqui na tela, escreva, digite um número, né? Aqui, escreva I. Vamos ver se vai rodar aqui do jeito que eu estou pensando. Não, escreva, digite um número. Não, na verdade ele vai repetir. Esse aqui. Escreva. Digite um número. Ah, não cai nesse exemplo aqui não. Aqui ele está executando a implementação de I automaticamente, né? Sem precisar receber o parâmetro de entrada. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui um outro exemplo. De vetores. Aqui, ó. Nós temos um algoritmo, né? Ele vai trabalhar com esse mesmo processo que nós vimos, né? Repita até. Eu tenho um algoritmo que está declarado aí como num, né? Do tipo numérico. Escreva, digite um valor. Ele vai fazer a leitura, né? Tem que ter o parâmetro de leitura. Deixa eu voltar aqui. Escreva. Digite um número.
leia. Aí eu tenho que fazer a declaração aqui em cima, né? Eu não tenho nenhuma variável. Vou deixar do tipo inteiro também. Leia. Ok, vamos ver se ele vai... Aqui, digite um número, né? Então, vou aqui digitando 1. Que ele não armazena. É isso mesmo. Peraí, esse exemplo aqui não vai se aplicar mesmo, não. Então, aqui nesse outro exemplo aqui, né, leia anúncio número maior ou igual a 0, então, escreva, né, raiz, número aí tem a operação que ele tem que fazer, né, e ele finaliza até que a variável, né, informada, solicitada, seja menor que 0, né. Outro... 3 variáveis, A, B e I. Isso, vamos fazer isso aqui. Então, aqui eu tenho A, B, e I. A, B, I. A vai ser igual a 0, B igual a 1, e I também igual a 1. Ele vai repetir essas duas operações aqui, tanto em A como em B. Então, repita. A igual A mais B. E aqui, B, ele vai fazer o processo inverso. A menos B.
escrever o valor de B. Implementa aí que vai receber I mais 1. Até que o I seja um valor maior que 6. Sintaxe correta, vamos lá. Linha 10, variável constante já declarada mais de uma vez. Tá, então aqui, deixa eu mudar aqui a forma como atribuir, né? Acho que aqui, ó. Aqui. A forma como eu estava atribuindo os valores de A, B e I, tá? Então aqui, ó, na hora que ele executou esse código aqui, ele iniciou pegando o valor de I, que é 1, e implementando até que o valor fosse superior a 6, né? Então aqui eu tenho essa instrução de repita, né? Ou seja, ele vai atribuir a variável A o valor de A menos B. Então aqui eu tenho 0 menos 1, né? Dando o valor menos 1 na primeira execução. O valor de B,
que é A, né, 0, menos o B, 0 menos 1, na qual eu vou ter somado aí, né, ou seja, ele vai escrever o valor de B como sendo menos 2, né? Aí ele tem a terceira execução. Aqui ele vai pegando menos 2, é o valor de I. O valor de I, que é 1, mais 1, 2. Até menos 6 aqui, até que I seja maior que 6. E aqui no teste de mesa, aqui tem um teste de mesa, né, pessoal, acerca das linhas executadas. Então, aqui ele está executando o valor de B. Aqui, na verdade, está mostrando só o valor de B, né? É só os valores aqui do B. Teste de mesa, sim. Explico, sim. Teste de mesa, basicamente, Celso, é igual eu estou tentando analisar aqui, né? E, na verdade, ele só está imprimindo aqui na tela o valor que ele achou aqui no B, né? Deixa eu só mudar um negocinho aqui. Em vez de... É isso mesmo, ele tá imprimindo na tela só os resultados aí de B. Então, B, ele vai receber A menos B, né? A menos B. Isso, o valor daqui, né? É 0 menos 1. E depois... Não, é aqui é o contrário, ó. A mais B, A menos B. A mais B. Aqui, ó. A mais B, A menos B. Vou executar. Agora sim, ó. Então, ó, eu dei os sinais aqui. Ele vai repetir essa primeira instrução. O valor de A que ele vai atribuir vai ser A, aqui declarado, né? Mais B, que é 0 mais 1. Vai dar 1. A menos B, 0 menos 1. Menos 1 com o 1, a gente tem o 0 aqui da execução. Aí ele vai para o próximo, né? Ele vai repetir isso até que o número informado seja maior que 6, né? Então, enquanto tiver isso aqui, ó, ele chega aqui, ó, no 5. Aí ele chega e verifica que é maior que 6. Aí ele termina
a execução do programa. Tá? Então, basicamente, ele funciona até que o I seja implementado, né? E ele vai mostrando os valores de B de acordo com esses dois parâmetros aqui informados. Pessoal, a gente vai tirar a primeira pausa, a pausa, né, 9h16, para não ficar tão cansativo. Retornando, a gente vai praticar mais alguns exercícios, reforçando, né, esses laços de estrutura de repetição, e aí eu explico mais sobre esse teste de mesa que é feito. Tá? O próprio console, né, o próprio compilador, tem a execução dessas variáveis, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver, né, igual que a área das variáveis de memória, né? A gente consegue ver os valores que vão sendo executados, né? E inclusive aqui a gente consegue ver a área de visualização dos resultados, né? A cada execução, a cada vez que você compila aqui, você consegue ver os resultados que foram apresentados, tá? E com mais detalhes eu mostro como que é feito esse teste de mesa. Então, 9h17, vamos colocar aí uns 20 minutinhos, 9h35, nós retornamos.